Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vou fazer um Q&A versão Natal. Eu acho que a câmera está bué da torta. Espera aí. Foca. Yeah. Hoje decidi responder a algumas curiosidades vossas com o tema de Natal, porque pronto, estamos na altura do Natal e vocês fizeram bastantes perguntas muito interessantes. Então eu vou passar já a responder, porque pronto, não quero que isto fique gigante. E a primeira pergunta é daquelas típicas que é prendas à meia-noite ou no dia 25 de manhã? Sem dúvida, no dia 24 à meia-noite. Desde sempre que a minha família abre as prendas à meia-noite do dia 24, que tecnicamente já é dia 25, portanto para mim é estranho pensar em fazer o jantar de Natal, depois ir dormir e só no dia a seguir é que se abrem as prendas, portanto, dia 24 à noite, sem dúvida. Onde passas o Natal? Eu passo o Natal sempre na casa dos meus avós, com toda a minha família, os meus tios, a minha mãe, o Ricardo e os pais do Ricardo também. Pelo menos no dia 25 passamos sempre todos juntos. No dia 24, às vezes os meus sogros não estão, mas eu estou a tentar mudar isso. Qual a prenda de Natal que mais gostaste de receber? Esta é muito difícil de responder. Há 3 prendas que me marcaram na minha vida que eu me lembro até hoje, até porque algumas delas não foi assim há tanto tempo. Foi em 3 alturas diferentes da minha vida e acho que foi por isso que me marcaram, porque eu tinha interesses diferentes em cada altura. A primeira prenda que me marcou imenso e que eu me lembro até hoje foi quando eu era pequena, eu devia ter para aí uns 9, 10 anos, e recebi um nenuco que era feito com um material que parecia mesmo que ele tinha pele de verdade e eu adorava, tipo, dava para pegar assim nas bochechas e eu fiquei maluca com aquele nenuco. Esse marcou-me muito. Depois o segundo foi quando eu tinha 16 anos, que não era bem um presente, mas acabou por ser, que foi um gato. Porque eu sempre convivi muito com animais, sempre tive cães e gatos. E quando saí de casa dos meus avós, porque eu antes morava com a minha mãe e com os meus 2 avós, e quando saí da casa dos meus avós para morar só com a minha mãe, nós não tínhamos animal nenhum. E vivemos assim durante 3 anos e foi horrível para mim. Porque eu passava muito tempo sozinho, porque a minha mãe estava a trabalhar e fazia muita confusão estar numa casa sem vida, para além de mim. Então eu chateei tanto a minha mãe para termos um animal que ela no dia 23 de dezembro de 2011, não foi bem Natal, mas foi, ofereceu-me um gatinho, que é o Rafa, que está com ela até hoje e eu amo aquele gato com todo o meu coração. E se estão a perguntar, foi adotado, não foi comprado. E a terceira prenda foi o ano passado e foi uma prenda do Ricardo. Ele ofereceu-me uma viagem à Disney e uma tatuagem. E se vocês já me conhecem minimamente, sabem que eu sou maluca pelas duas coisas, portanto foi perfeito e eu amei. Se pudesses transmitir a nível mundial alguma mensagem para a época natalícia, qual seria? Esta é difícil porque há tanta coisa que as pessoas deviam ter mais presente. Uma delas é obviamente aquela que é mais óbvia, acho eu, se vocês me seguem, que é o deixarem de comer animais, deixarem de contribuir para essa indústria tão cruel numa altura em que já não é preciso. O Natal, que é uma altura que supostamente as pessoas pregam o amor e a solidariedade, seria muito menos hipócrita se as pessoas tivessem isso em mente, não só nesta altura e não só para com as pessoas, mas sim com todos os animais. E depois dizia também para as pessoas serem mais amigas umas das outras. Ainda há muita maldade no mundo, ainda se dá muito valor às coisas erradas, ao dinheiro, ao consumismo. E o que interessa no final do dia são as pessoas e estarmos com amigos e família. Diria a toda a gente para aproveitar bem essas coisas. Comes os doces típicos de Natal, por exemplo, rabanadas, sonhos e filhós, como se houver versão vegan. Obviamente, se for coisas feitas com ovos e leite, eu não vou comer, porque sou vegan. Mas felizmente já há muitas formas de fazer e adaptar essas coisas para não ter nada de origem animal. E se alguém fizer essas versões ou eu me der ao trabalho de fazer, obviamente como, porque é muito bom. Como lidas com as refeições natalícias, sendo a única vegan? Cozinhas para ti? Kiss para ti também. Sim, normalmente como eu e o Ricardo somos os únicos vegan na família, cozinhamos sempre refeição para nós, mas fazemos sempre uma porção maior, porque as pessoas dizem sempre que não sou vegan ou que não gostam de comida vegetariana, mas depois ficam sempre curiosas para experimentar. E isso é muito fixe, então nós acabamos sempre por cozinhar assim uma porção maior para as pessoas terem curiosidade, poderem tirar um bocadinho. Mas ao longo dos tempos, e eu estou nisto há 5 anos, faz hoje, no dia em que eu estou a gravar isto, 5 anos que eu decidi deixar de comer carne e começar a minha transição para uma vida vegan. Portanto, ao longo destes 5 anos já tenho notado uma diferença muito grande na cabeça dos meus familiares
e consequentemente na mesa de Natal. O ano passado, sem eu dizer nada, sem eu forçar ou pedir absolutamente nada, cerca de 50% da minha mesa de Natal da consoada era vegan, coisas que eu podia comer, e isso deixou-me tão feliz por perceber que eu sou só uma e consegui mudar uma família de 12 pessoas, portanto é mesmo muito fixe. E este Natal também já há planos para que grande parte, ou que a maioria da mesa da consoada seja de coisas sem ingredientes animais. Portanto, não me venham com coisas de que uma pessoa não muda nada, porque muda muita coisa. Como eram os teus natais em pequena? Os meus natais em pequena eram muito fofos. Era a minha família, a mesma de hoje, com menos uns elementos que entretanto apareceram. Só haviam duas crianças, que era eu e a minha prima. Então pronto, eu passava a noite de Natal a brincar com ela, a ver filmes, e depois quando chegava a meia-noite abríamos as prendas. Os nossos natais sempre foram muito simples, não há assim grandes rituais, somos só nós ou a cozinhar, ou a comer, ou a conversar uns com os outros, e eu adoro. Doces ou salgados? Eu sou sem dúvida uma pessoa de salgados, eu não adoro doces, mas o Natal é sem dúvida uma exceção, porque no Natal só me apetece comer doces. Eu amo doces de Natal, amo rabanadas, amo tronco de Natal, amo sonhos. O Ricardo gosta tanto do Natal quanto tu. Não. Ao longo dos anos desde que namoramos, que já faz 4 anos, eu tenho estado a tentar convertê-lo um bocadinho mais ao espírito natalício, e eu acho que ele aos poucos já começa a gostar um bocadinho mais desta altura, mas ele não vibra de todo tanto com o Natal quanto eu. Ele durante anos e anos da vida dele nem sequer montava árvore de Natal, portanto agora nestes últimos 4 anos é que ele tem estado a viver novamente o espírito natalício. A família também cresceu, porque felizmente a família dele, que é só ele e os pais, se juntou à nossa mais frequentemente, portanto acho que aos poucos estou a trazê-lo para o lado natalício da força. Desculpem se a luz mudar ao longo do vídeo, mas estão nuvens a passar e eu só gravo com luz natural, portanto, I'm sorry. Top 3 essenciais da noite de Natal. Família, comida e lareira. Acho que é isto. A tua melhor recordação de uma noite de Natal? Esta é muito fácil. Foi uma cena que a minha mãe fez, que eu guardo na memória até hoje. A minha família sempre teve uma tradição de Natal, que era quando chegava um bocadinho antes da meia-noite, os pequeninos, que era eu e a minha prima, então a família toda começava a fazer contagem decrescente para a meia-noite, como se faz no Ano Novo. E havia sempre alguém, que normalmente era a minha mãe, que ficava assim discretamente ao pé do interruptor. Então eu e a minha prima tínhamos que tapar assim os olhos, e a minha mãe, ao mesmo tempo que a família toda fazia a contagem decrescente, ia tocando assim nos interruptores de forma a aquilo acender e apagar muito rápido, que nós achávamos que era a magia do Pai Natal. E houve um Natal em que a minha mãe pegou em neve falsa e durante essa contagem decrescente colocou a neve da lareira até à árvore de Natal. Então quando nós abrimos os olhos estava aquele rastro de neve e nós ficámos a pensar que tinha sido o Pai Natal a entrar ali com as botas sujas de neve e deixado ali aquele rastro, e foi tão fixe, foi tipo, uau, ele esteve mesmo aqui e foi muito especial. E é uma memória que eu guardo até hoje e é muito fixe. Preferias receber meias para toda a vida ou receber algo que quisesses imenso e nunca mais receber nada? Epá, esta é difícil. Primeiro porque eu gosto muito de meias. E segundo, porque uma cena que eu quisesse receber imenso vai mudando consoante os anos. Eu não faço muita questão de receber presentes se não houver mesmo nada que eu queira realmente, como é o caso deste ano. Não há nada que eu precise, não há nada que eu queira, portanto, se não receber nada é tranquilíssimo. Mas meias dão sempre jeito. Portanto, eu acho que optaria pelas meias, porque assim se houvesse um ano em que eu precisasse de outra coisa qualquer, ainda poderia recebê-la. Acreditas em Deus e Jesus? Não. Eu não sou religiosa de todo. Eu acredito que possa ter existido uma pessoa muito boa, um homem muito bom, que tenha de facto existido Jesus, que tenha marcado muitas pessoas, que as levou a mantê-lo vivo na memória e a escrever sobre ele, mas não acredito em Deus. Não sei, é um bocado difícil para mim acreditar em Deus, por muitas razões. Acho que se existisse mesmo um Deus que olha por nós e que quer o nosso bem, não existiria muita coisa que existe hoje em dia no mundo. Não existiriam pessoas a passar fome, não existiriam pessoas horríveis a tomar decisões por nós e a pôr-nos todos em risco. Mas eu não gosto muito de falar sobre este tipo de tópicos aqui no canal, porque eu sei que há muita gente que é religiosa e que acredita e que tem todo o direito de acreditar. Portanto, eu não quero de forma nenhuma desrespeitar essas pessoas, cada um é livre de acreditar no que quiser. Portanto, mas eu não sou religiosa e não acredito em Deus.
Se um dia tiveres filhos, queres que acreditem no Pai Natal? Sem dúvida que sim. Eu acho que a parte fixe de ser criança é ter ainda aquela mente limpa e cristalina e inocente para poder acreditar nesse tipo de coisas. Tô? Alô? Bom, estamos de volta à programação. Peço imensa desculpa. Íamos naquela dos filhos e do Pai Natal. Sem dúvida que eu quero que os meus filhos acreditem no Pai Natal. Acho que é muito bonita essa altura da vida em que se consegue acreditar em tudo e na magia das coisas. E por acaso sempre foi uma coisa que a minha família se esforçou para eu manter durante muito tempo. Acreditar no Pai Natal e na Fada dos Dentes. Porque quando somos crianças é a única altura do mundo em que nós acreditamos em todas as coisas bonitas e mágicas. Agora veio grande sol. Portanto sim, eu quero que os meus filhos acreditem nessas coisas fofas. O Natal para ti continua a ter a mesma magia. Eu acho que a forma como toda a gente vive o Natal vai mudando muito ao longo dos anos. Quando era criança era toda aquela ânsia de receber as prendas e de saber que o Pai Natal ia lá à casa. E conforme fui crescendo tornou-se uma coisa mais importante em termos familiares. E principalmente agora que estou longe, estou desejosa que chegue o Natal para estar com toda a minha família outra vez e falar com eles e comer. Todo esse convívio que é tão especial e que não se proporciona assim tantas vezes durante o ano, especialmente quando uma pessoa está mais longe. Portanto, sim, o Natal continua a ser muito mágico para mim, mas apenas de uma forma diferente. Qual a tradição ou hábito que mais gostas no Natal, antiga ou criada por vocês? Eu acho que a tradição mais fixe do nosso Natal, da minha família, foi aquilo que eu já vos disse. Agora não temos nenhuma criança pequenina na família, a pessoa mais nova é o meu primo, que vai fazer agora 12 anos, portanto já não está bem naquela altura de acreditar no Pai Natal, mas sempre que houve crianças na família se fez essa coisa da magia do Pai Natal, de chegar à meia-noite e fazer aquela brincadeira com as luzes, e isso tornava aquele momento tão especial e tão esperado que nos fazia aguentar até à meia-noite para abrir as prendas. Eu acho que é uma tradição muito gira e sem dúvida que vou fazer quando tiver filhos ou quando alguém da minha família tiver filhos, que será só a minha prima, é a única hipótese. E por último, qual é o presente que mais queres ganhar neste Natal? Para ser sincera, eu já tenho o presente de Natal que queria, que é o difusor de óleos essenciais, porque era uma coisa que eu queria tanto e que nos estava a fazer falta, que eu fiz um acordo com o Ricardo de nos oferecermos as nossas prendas antes do Natal. Porque já sabíamos o que era e estávamos a querê-las agora, não tinha por que estar a esperar, então ele ofereceu-me o difusor de óleos essenciais e eu ofereci-lhe um livro que ele queria muito e já temos as prendas de Natal tratadas, mesmo antes do Natal. Portanto, não há assim mais nada. Quer dizer, há uma cena que eu gostava de ter, mas que vou ser eu a comprar. Claro que se me oferecessem ainda melhor, que era um kit de tatuagens, porque eu vou mesmo investir na cena de tatuagens. Vocês voltaram a despertar em mim o bichinho de voltar a tatuar e eu estou muito entusiasmada com isso. Portanto, se tivesse que escolher alguma coisa, seria um kit de tatuadora. Foram estas as perguntas, espero que vocês tenham gostado. Ponham gosto se gostaram do vídeo, subscrevam se ainda não fizeram e tenham um Feliz Natal, divirtam-se muito, aproveitem a vossa família, comam coisas boas e vemo-nos no próximo vídeo. Um grande beijinho.